Olá, amigos acadêmicos, pessoas que assistem o nosso canal no YouTube, visitantes, enfim, pesquisadores. É um prazer estar de volta com vocês. Observa-se que o legislador, cônscio de que nos procedimentos e práticas do ato administrativo existem pessoas que estão vulneráveis à prática de erros, de equívocos. E por isso mesmo está estruturado o Instituto de Controle Interno e Externo dos Atos Administrativos. A própria administração pública, internamente, poderá promover o controle de seus atos, no sentido de revogar, anular. Já existe a súmula 473 do STF nesse sentido. E mais ainda vamos encontrar o artigo 54 da Lei 9.784 de 99, que é a lei que rege os procedimentos administrativos, que trata de um prazo decadencial para que a administração pública possa buscar a revogação nas questões de oportunidade ou conveniência de seus atos administrativos ou anulação no tocante à existência de vício desses atos administrativos. Observa-se de plano que o Poder Judiciário poderá, no máximo, anular atos que contenham vícios insanáveis da administração pública, do Poder Executivo, Legislativo, no tocante aos atos que estejam passíveis de revogação. O Poder Judiciário está impedido legalmente de fazer essa apreciação meritória. Até porque esses atos que estejam aí submetidos a uma revogação, eles foram estruturados numa perspectiva de oportunidade ou conveniência. E aí estaria adstrito o mérito desse ato administrativo. Mas analisando esse controle interno dos atos administrativos, o gestor público poderá se louvar até mesmo com a contribuição externa dos tribunais de contas, pedindo aí informações, dados necessários. Poderá se louvar também de sindicância para verificação, observação de atos praticados por inúmeros órgãos, repartições ou servidores que possam, de algum modo, trazer parâmetros e dados para que o próprio gestor público possa fazer esse controle, no sentido de revogar ou anular seus próprios atos administrativos. Mas há também um controle externo dos atos administrativos que poderá ser feito, e a Constituição deixa bem claro isso inicialmente, por meio do Poder Legislativo. Desse modo, o Congresso Nacional, por meio do Senado, da Câmara de Deputados, poderão estar fazendo o controle externo dos atos administrativos, do Poder Executivo, né? Além do Poder Legislativo, nós vamos ter os tribunais de conta da União, dos estados e municípios, respectivamente, nos seus campos de atuações, a exemplo do Poder Legislativo, que poderá atuar no âmbito municipal, estadual, distrital, federal, fazendo este controle externo. Observa-se muito a presença dos tribunais de conta nesse sentido, que irão sempre analisar balanços, as formas como foram feitas as aquisições de bens e serviços públicos, como foi esse processo licitatório, adotou os mecanismos legais que se tinha para fazer essas licitações, da mesma forma como é que estão o ativo, o passivo dessas contas, mas também observa esse controle por meio do Poder Legislativo, a exemplo do que se vê muitos processos de impeachment instaurados, no sentido de fiscalizar esses atos aí de improbidade administrativos praticados nesse âmbito da gestão pública. Mas as pessoas físicas
e jurídicas também poderão fazer o controle externo dos atos administrativos. Nós vamos observando que existe aí uma série de ações que poderão ser utilizadas nesse sentido, que a doutrina administrativista e constitucionalista exalta como remédios heróicos. Vamos ter o mandado de segurança no sentido de resguardar o direito líquido e certo que foi arrostado por um ato de abuso de poder ou ilegalidade não controláveis por habeas corpus ou habeas data. Então, observamos, portanto, a pessoa física ou jurídica poder articular um mandado de segurança como remédio heróico, impetrando dentro do prazo decadencial de 120 dias. Comumente, esses mandados de segurança irão tramitar nas varas das fazendas públicas, porque serão postulados contra um ato praticado por um gestor público ou alguém que esteja numa condição assemelhada a esta. E essa autoridade afigurará como autoridade coatora, que será notificada para, no prazo de 10 dias, prestar as informações necessárias. E além do mandado de segurança, que é muito utilizado nesse controle externo, seja ele na modalidade coletiva ou na modalidade individual, nós vamos tendo também o mandado de junção, que busca regulamentar um direito às pessoas físicas ou jurídicas que ainda não está aí regulamentado no plano de lei. Ao lado deles vamos ter o direito de petição, enquanto garantia constitucional, para que possa invocar aos órgãos públicos informações ou requerimentos de algum pleito administrativo. Lá do outro, nós vamos encontrando também o habeas data, que surge nessa perspectiva de retificar dados ou informações, ou obter informações do próprio impetrante, o habeas corpus, para garantir o direito de ir e vir, de locomoção, nessa perspectiva de remédios heróicos e controle externo do ato administrativo, a ação popular que apenas o cidadão, que é o eleitor, que nós vamos observando, poderá ajuizar no sentido de defender o patrimônio público. E ainda temos uma ação muito peculiar nessa esfera de controle externo dos atos administrativos, que é a ação civil pública, comumente utilizada pelo Ministério Público no sentido da defesa dos direitos difusos e coletivos. Inicialmente faz um ajustamento de conduta por meio de um inquérito civil para que a parte contrária cumpra em determinado prazo, sob pena até de aplicação de uma multa diária astreinte. E o Ministério Público, além dessa ação civil pública, também poderá, de forma externa, por meio de outros instrumentos legais, estar fazendo este controle externo do ato administrativo, ao lado das pessoas jurídicas que poderão se louvar dos mecanismos previstos em lei também para fazer este controle externo do ato administrativo. A doutrina administrativista ainda cita uma das ações de controle de constitucionalidade, que é a ADIM, para esse controle também que deverá ser articulado pelas partes legitimadas para esse fim. Quando se articula o controle interno e externo em relação aos dados administrativos, observa-se a presença de atos que serão anuláveis, revogáveis e até considerados, noutra perspectiva, como passíveis de caducidade ou até convalidação desses atos. Vão surgindo esses elementos neste âmbito de invalidade do ato administrativo. Mas é preciso esclarecer inicialmente que aquelas nulidades e anulações que estão previstas lá na legislação civil, no Código Civil, devem ser tratados dentro do silogismo e da principiologia regente para o direito administrativo. Observa-se, portanto, que
o ato nulo na legislação civil, ele poderá ser arguído por qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer instância e tribunal, e gerará efeitos erga omnes, além de efeito ex tunc. O ato administrativo, porventura nulo, aquele que não possui em seus elementos de existência e validade, ou que está contaminado por um vício de coação absoluta ou simulação, ele não produzirá efeito nenhum e nem tampouco pode ser convalidado. É uma diferença sutil porque, dentro desse contexto da administração pública, há uma principiologia específica. Por exemplo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a supremacia do interesse público. Então, um ato administrativo nulo, ele não pode ser declarado de ofício, como se declara o ato civil, o ato jurídico de forma genérica nas relações civis, que é reconhecido de ofício pelo juiz. Então é preciso estar analisando essas diferenças sutis que existem nesse contexto. Dissemos inicialmente que, antes de tudo, o ato administrativo é um ato jurídico. Mas o ato administrativo tem a sua principiologia regente, o seu contexto de prática, que é no âmbito da administração pública, sobre o regime jurídico da administração pública. E por isso é preciso trazer essa diferenciação indispensável para análise de nulidade, anulação, cassação de um ato administrativo e até convalidação desses atos administrativos, analisando principalmente essa principiologia regente que é diferenciada para esse contexto da administração pública. Então nós vamos observando que a anulação do ato administrativo gera o efeito ex tunc, ou seja, o dia que é declarada essa anulação pela administração pública ou pelo Poder Judiciário, ela retroage à data em que foi praticado o ato. Quando se faz a convalidação dos atos administrativos, ou seja, aqueles atos em que existiam vícios que poderão ser sanados, não geraram prejuízo a partes ou a terceiro, o efeito também gerado aí na convalidação dos atos administrativos também é ex tunc, retroage à data de nascedouro deste ato administrativo que agora será convalidado. Mas a revogação dos atos administrativos, que são atos que foram praticados aí dentro desse aspecto meritório do ato administrativo, onde o gestor público se louvou de oportunidade ou conveniência, quando o ato administrativo é revogado, o efeito que ele produz é apenas ex nunc, dali para frente. Ele, portanto, não retroage à data do nascimento ou feitura desse ato administrativo. Há um entendimento muito importante no sentido de analisar esses atos que serão objeto de anulação ou revogação. Trata-se de um estudo sobre a modulação dos efeitos desses atos. E é um entendimento, portanto, no órgão de cúpula do Poder Judiciário, a Corte Suprema, que é indispensável analisar que, uma vez ultrapassado esse período decadencial de 5 anos para anulação ou revogação do ato administrativo, conforme está lá no artigo 54 da Lei 9.784 de 99, passado às vezes 10, já 15 ou 20 anos, é importante verificar, numa dualidade de benefícios ou prejuízos, que iria gerar essa revogação ou anulação.
principalmente fazendo sintonia o princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. E com isso, não estaria gerando um demérito ao princípio da legalidade. Mas as relações administrativistas precisam de uma estabilidade, confiança e credibilidade, e analisando, portanto, os efeitos de malefícios que seria revogar ou anular esse ato depois de 15 ou 20 anos, certamente, em nome da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica, os benefícios seriam muito maiores em mantê-los. É esse o entendimento que se traz, que se compila nesse momento do STF, no sentido de fazer a modulação desses efeitos. Há outro aspecto também muito curioso presente no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão de cúpula da Justiça Comum, no sentido de analisar que, quando se faz esse controle externo dos atos administrativos, é certo que está muito claro que o Poder Judiciário não deve adentrar a questão meritória de um ato administrativo, que está adstrita à discricionariedade do gestor público, louvando-se de oportunidade ou conveniência. Mas muitas vezes se observam que o gestor público, ao praticar determinados atos, esses procedimentos e ações se verificam distanciados da razoabilidade e proporcionalidade. E, nesse momento, há um controle externo administrativo, principalmente jurisdicional, que pode ser feito no tocante à legalidade desses atos administrativos. Observem, portanto, que um gestor público, às vezes, resolve construir chafarizes nas praças públicas de um município de elevado valor financeiro, que fogem bem a esses princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E, nesse momento, alguém que tenha legitimidade, uma pessoa física ou jurídica, articulando as ações necessárias, poderão fazer o controle de legalidade desses atos feitos por esse município, na medida em que esta obra se mostra desarrazoada, desproporcional, principalmente quando esse município aqui exemplificado está dependendo de hospitais públicos para a sua população que carece dessa assistência à saúde. Há que se lembrar, portanto, que no artigo 2º da Lei 9.784/99, lá está presente esse princípio da proporcionalidade e razoabilidade que deve existir os atos administrativos. E desta forma, portanto, a pessoa física ou jurídica que está fazendo esse controle externo do ato administrativo poderá se louvar desse artigo 2º dessa lei que rege os processos administrativos, arguindo o descumprimento da legalidade do ato administrativo. Retomando, portanto, outros eventos que poderão gerar a extinção do ato administrativo, nesse universo de invalidade do ato administrativo, nós vamos encontrar, além da anulação, que é um vício que não pode ser sanado, a revogação, que é um ato discricionário do gestor público, que por oportunidade ou conveniência poderá fazê-lo. Nós vamos ter também a cassação do ato administrativo. Toda vez que alguém da administração pública pratica um ato de cassação de um benefício recebido pelo administrado, nós vamos verificar que houve uma desobediência, desrespeito aos preceitos e procedimentos que aquele beneficiado numa autorização, permissão ou concessão tinha. Observamos, portanto, que determinada pessoa recebeu a sua
habilitação como motorista por meio da gestão do seu estado. E ele começa a praticar de forma reiterada diversas infrações graves. Nesse momento, a gestão daquele estado vai cassar a sua habilitação pelos abusos, pelos excessos dessas infrações graves cometidas. Da mesma forma, observa pessoas que tiveram uma licença para caçar ou pescar numa área pública, em que o ente público assim o permitiu, até para possibilitar existir um controle ali de alguns animais que estavam eliminando os outros, para manter o equilíbrio ecológico naquela estação. Mas os pescadores e caçadores começaram a exceder. E nesse momento, então, a administração pública poderá cassar esta licença ou autorização que tinham pescadores ou caçadores pelos excessos que eles demonstraram nessas práticas. Além disso, também além dessa cassação, observa-se o fenômeno da caducidade do ato administrativo. A caducidade do ato administrativo está relacionado com uma lei posterior que torna ilegal o anterior ato administrativo. Observamos, portanto, que o município tinha dado autorização para empresas circenses utilizar determinada área pública e ali realizar os seus eventos de entretenimento público. Mas, naquele mesmo município, surgiu, posteriormente, uma lei criando o plano diretor que vai utilizar aquela mesma área para a estruturação da sede da prefeitura, da Câmara de Vereadores e do foro da comarca. Nesse momento, essa nova lei, que é posterior, torna ilegal aquele ato administrativo. Há que se diferenciar a caducidade de um ato administrativo em relação à contraposição desse ato administrativo. Como dissemos, a caducidade se dá por meio de uma lei posterior que torna ilegal o ato administrativo anterior. Em se tratando da contraposição, nós vamos ter um novo ato administrativo e que o seu conteúdo é contrário ao anterior ato administrativo, tornando, portanto, esvaziado em sua perspectiva normativa. Analisemos, portanto, a autarquia do DETRAN, no âmbito estadual, que no primeiro ato regulamentou que determinada via pública tivesse acesso único. E no segundo ato administrativo, vem regulamentar que essa mesma via pública agora tenha acesso duplo. Há uma contradição desse segundo conteúdo regulamentador com aquele primeiro. Portanto, aquele primeiro ato administrativo se tornará esvaziado em seu conteúdo normativo, nesse plano de invalidade dos atos administrativos, é claro que vai gerar a sua extinção. Outra questão pontual nesse universo da invalidade do ato administrativo diz respeito aos institutos da prescrição e da decadência. Temos que a decadência é a perda do próprio direito da administração pública, uma vez que não o exerceu no prazo estipulado em lei, não poderá mais fazê-lo. Já a prescrição, em que paire algumas dúvidas se seria a perda do direito de ação, nós temos que o artigo 189 do Código Civil deixa bem esclarecido nesse particular que quando a parte tem violado seu direito, abre para ele o exercício de uma pretensão dentro daqueles prazos prescricionais do artigo 205 e 206. Então, a parte terá esses prazos para articular
uma pretensão em juízo no tocante àquilo que queira arguir por meio, é claro, dessa pretensão. Quando se fala perda do direito de ação, isso faz lembrar o fenômeno chamado da perempção, quando a parte negligencia por 3 vezes em relação à sua petição e ela era arquivada, e nesse momento ela perde o direito de ação. Aqui fica muito caracterizado, portanto, que prescrição é o ato que se dá da perda para exercer essa pretensão em juízo no tocante às faculdades, procedimentos ou pretensões que teria a administração pública para fazê-lo. Nós temos que, lá no processo administrativo regido pela Lei 9.784 de 1999, nós temos 2 dispositivos que tratam sobre prazos decadenciais, que são aqueles prazos que vão retirar da administração pública o seu próprio direito de exercê-los. Isso está muito patenteado ali nos artigos 53 e 54, que diz que a administração pública terá o prazo de 5 anos para revogar ou anular seus próprios atos. Essa circunstância é ratificada pela súmula 473 do STF. Então temos aí um prazo decadencial. Mas em muitas outras circunstâncias nós teremos prazos prescricionais. E vamos verificando que temos uma situação de prescrição intercorrente que está regulamentado pela Lei 9.783 de 99, lá no seu artigo 1º, que diz que se o processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, sem despacho, sem decisão, restaria caracterizada a prescrição intercorrente. E em relação ao processo do Executivo Fiscal, regulamentado pela Lei 6.830 de 1980, nós também vamos encontrar um momento de prescrição intercorrente, porque o procedimento nesse processo de executivo fiscal, todo especial, regido por essa Lei 6.830 de 1980, diz que, uma vez feita a citação e não localizado bens para penhora, o processo será suspenso ali por 1 ano, até a localização desses bens. Ultrapassado esse período de 1 ano, inicia-se a prescrição intercorrente, que vai ocorrer no período de 5 anos. O STJ manifestou recentemente, nesse particular, esclarecendo que esse prazo deve ser iniciado após esse período de suspensão de 1 ano que esse processo de executivo fiscal submete pela falta de não localização de bens para penhora, bens do devedor para serem penhorados. A gente observa que esse processo fica ali como se estivesse no arquivo provisório. Enfim, ultrapassado, portanto, esse 1 ano, começa a ocorrer essa prescrição intercorrente em relação a essa execução fiscal, que também é nominado por processo de executivo fiscal. E ocorridos 5 anos, ultrapassados 5 anos, teremos, portanto, caracterizada a prescrição intercorrente. Mas a prescrição ordinária para que as fazendas públicas possam executar os seus créditos se dá no período de 5 anos. É claro, desde o momento que esses créditos restem constituídos definitivamente. Este é o momento que nós vamos ter aí de 5 anos para que as fazendas públicas possam executar os créditos. Isso também se faz presente no Código
tributário nacional. E outro momento de prescrição também que nós vamos encontrar está regulamentado na Lei 8.112 de 1990, que é o regime jurídico dos servidores públicos da União e que serve de parâmetro para o município, para o Estado, que também vão fazer os seus estatutos dos servidores no âmbito municipal e estadual e adota os parâmetros dessa Lei 8.112 de 1990. Lá nós vamos deparar com prazos prescricionais para aplicação de sanções aos servidores. E o primeiro deles é o prazo de 180 dias que a administração pública terá para aplicar as sanções de advertência. A administração pública, de outro lado, terá o prazo de 2 anos para aplicar as sanções de suspensão do servidor público. E, enfim, a administração pública terá o prazo de 5 anos para aplicar sanções que impliquem na demissão do servidor, que impliquem na cassação de sua aposentadoria ou na extinção de um cargo comissionado. Em algumas circunstâncias podem existir algum prazo de prescrição nesse âmbito das relações administrativistas, e há um parâmetro importante que é a súmula 150 do STF, que esclarece que o prazo de prescrição da ação é o mesmo para execução. Referencial importante que teremos para adotar nessa perspectiva quando inexistir algum parâmetro. Enfim, merece ainda salientar uma outra circunstância de prazo prescricional, que é aquele que terá a administração pública em 5 anos buscando punir ou penalizar os administrados por descumprimento de qualquer ato que tenha sido determinado no exercício do poder de polícia. Então, esses eram os aspectos mais importantes que nós teremos aqui a tratar nessa parte final da invalidade dos atos administrativos. E a gente fica por aqui agradecendo a presença de vocês que estiveram nos acompanhando. Se você gostou desse conteúdo, dessa aula, acesse o nosso canal no YouTube, inscreva-se nele, deixe o seu comentário e participe. Externamos aqui os nossos agradecimentos a todos e até o nosso próximo encontro.